E aí, tudo beleza? Tudo certo, meu irmão, tudo certo. Aqui nessa mesma jaula de 100 dias atrás, né? Muito louco isso. Nossa, cara. Eu pensei que eu ia conseguir tocar melhor, né? De ficar na quarentena, mas estou tocando a mesma coisa. E você tá tocando a mesma coisa e não sabe quando for tocar com outro cara se vai estar conseguindo Nossa. se conectar como era antes, né? Porque já fazem 100 dias. Pois É, é. pois é. Ô, Faísca, eu tava pensando ontem, essa semana eu tava vendo umas conversas, tendo umas conversas e eu postei uma foto, né? Eu tô arrumando meu HD. Se tem uma coisa que vai ficar, nessa quarentena vai ficar arrumado, meu HD. Meu HD tá ficando arrumadinho. E aí eu achei uma foto daquele festival de guitarra de 2008, bicho. Festival de História da Guitarra que a gente tocou, 2008. Então, E aí fala. postaram para mim no meu. Você postou para alguém aí? Fez uma postagem? Porque está na minha página pessoal. Eu postei, o Duca Bellintani postou, o Conrado Paulinho postou, não sei se o Edu Lete postou. Foi o É porque Conrado que postou. por algum motivo você não tá na foto. Oi? Eu que estava batendo a foto, no mínimo. Você que tirou a foto? Não, não, brincadeira. Não, claro que não. Claro que não. Por algum motivo, sacanagem, você não tá na foto. Tá faltando você. Tá faltando você e o alemão e o Heraldo. Então, Você, o alemão e o Heraldo. os veteranos não estão. Mas o Hélio tá, o Hélio O Belmiro Hélio tá. tá. Eu vi bem no centro. Então, então, mas é isso que eu queria falar dos veteranos. Aí eu parei para pensar, pô, bicho, você nesse festival, você tocou na ala dos veteranos, né? Que tinha os É. novos que tocaram antes e depois os veteranos que tocaram. E aí nessa semana eu estava participando de várias conversas, assim, vendo, né? E vi que e tem uma coisa que eu não gosto muito, que é a generalização do que é hoje em dia, né? As pessoas falam, hoje em dia sim, hoje em dia sabe. Mas, apesar de eu não gostar dessa generalização, porque eu acho que normalmente as pessoas estão falando que... Normalmente, quando eu vejo as pessoas falarem isso, são coisas que acontecem na história da humanidade desde sempre e ela está dizendo, hoje em dia as pessoas são racistas, hoje em dia as pessoas são assadas, né? Hum. E é uma coisa que é da história da humanidade. Mas uma coisa que eu me toquei que eu queria, e aí eu estava ontem falando com o Douglas, né? O Douglas estava numa live, essa que eu falei que estava bugada lá, e ele falando muito do ensino, do instrumento, como mudou, e aí ele falando que hoje em dia havia umas práticas diferentes. Falei, pô, amanhã eu vou conversar com o Faísca, e eu queria ver algumas coisas do que você acha, bicho, porque você está aí em atividade há décadas, né? E o Douglas citou algumas coisas relacionadas aos alunos, como os alunos mudaram, né? No decorrer dos anos, no decorrer das décadas. O que você sente, Faísca, que mudou nos alunos, no approach do estudo do instrumento, de quando você começou, ou não precisa ir tão longe, mais para cá, entendeu? O approach das pessoas com a música e com o estudo. O que é que você sente que mudou? Cara, bom, primeiro que eu acho que a galera hoje em dia tem muito mais informação do que eu tinha, né? Nossa, para chegar alguma coisa aqui, para a gente aprender alguma coisa nova, era um sofrimento. Então, tecnicamente, eu acho que a galera tá muito melhor do que da minha geração. Eu vejo garotada aí tocando muito bem. E eu acho que existe uma ansiedade muito grande da galera, entendeu? Em querer tocar rápido, em querer fazer um monte de coisa em relação à época que comecei a tocar. A gente tinha uma consciência, a gente queria aprender a tocar. Então a gente tinha a consciência de onde a gente estava pisando e tentando chegar num sucesso, num conhecimento, se profissionalizar, vamos dizer assim. E a gente tinha essa paciência, estudar com calma. Eu acho que
no meu ver, assim, pelas aulas que eu dou personal, presencial, assim também, que a galera tem muita ansiedade em querer fazer tudo de uma vez, entendeu? Na nossa área, a guitarra, a necessidade de improvisar, de tocar, de solo, né? O solo é o mais importante, a maioria dos alunos. Eles não sabem harmonizar, mas eles querem solar, que nem os desesperados. E eu tenho que E domar. isso que você está relatando, isso que você está relatando, você está fazendo uma comparação de quando você começou a estudar, né, para agora, hoje você dando aula. E nesse miolo que você passou décadas dando aula, isso sempre foi uma constante ou você achou que foi variando com o tempo? Eu acho que foi variando com o tempo. E nessa época da internet, bom, começou variando quando começou as videoaulas. Que a minha videoaula também, eu Aham. dava aula praticamente de solo, de licks, de caminhos. Não era uma aula teórica que eu dava. Eu tentava até fugir disso aí, porque já existia o Mozart. O Mozart dava uma aula teórica muito. O cara é o cara, você sabe, o conhecimento dele. Então, falou, nem vou entrar Claro, nessa área, porque claro. eu tentava fazer uma coisa mais pessoal, assim. Nessa época, acho que das videoaulas, que começou, eu senti essa mudança. Porque eu, quando comecei a tocar, a gente queria harmonizar, a gente queria tocar Beatles, a gente queria saber acorde. Então, a gente era muito mais preocupado com isso. E os solos, como a gente tocava música pop, a gente queria fazer o solo do disco na hora do solo. Eram 8 compassos. Não tinha essa coisa do jazz, da improvisação e tal. Hoje, aí, com o tempo, eu acho que isso foi mudando. Começou na época das videoaulas e quando entrou a internet, aí ficou uma loucura, entendeu? Não estou generalizando, tem muito aluno meu que tive alunos já que tinha uma consciência, já tocava, chegava na sala querendo tocar standards, aprender a tocar na harmonia, eu achava super, ele chegava com uma cifra, All of Me, você conhece? Falei, conheço, vamos tocar, como é que eu improviso aqui? Esse demais, né, cara? Dá um prazer, né, você dar aula Uhum. para... Então, mas eu acho que essa ânsia de tocar rápido, da guitarra, de fritar com muita distorção, que tá preocupante, entendeu? Porque tá todo mundo meio igual, né? Então, a música não se resume a isso, né? A improvisar, tocar a escala maior, Uhum. menor, em alta velocidade, two hands, sabe? Porque o two hands é uma salvação, né, cara? É uma salvação. Se o cara não tiver uma É. baita técnica, o cara já acrescenta uma nota aqui, já vira uma coisa linda e maravilhosa. Já acrescenta uma mão, Eu, já consegue fazer a corrida do peru sem ter técnica. eu falei pro Marcinho, como é que você se sente? Porque eu falei, Marcinho, esse negócio de tio Rene para você não é nada, né? O cara faz umas puta harmona aqui, Não é nada. toca em 3 guitarras, tal, né? Porque tocar, fazer, né? Pô, né? Pro Marcinho é meio Pro é Marcinho água isso com aí ele saiu da barriga da mamãe fazendo isso aí, pô. pois é. Então, eu acho que é assim, cara, eu não sei cada instrumento. Por exemplo, instrumento de sopro, por exemplo. Geralmente, quer dizer, a maioria, quem toca instrumento de sopro, lê bem, né? Claro. Eu acho que até uma necessidade. Como é que o cara pode fazer uma carreira solo, mas se ele for tocar num naipe, ele vai precisar ler, né? É. Quem não lê bem é exceção, né? No caso, instrumentista de sopro, quem não lê bem é exceção, né? Porque, por exemplo, nossa, Guitarrista é a regra. Regra, guitarrista que lê bem é completamente exceção. eu falo assim, né? Eu brincava com o pessoal do sopro, assim, que eu toquei no Fábio e tal, eu falo, ó, vocês são satélites. Nós somos astro-rei, porque ó, eu tenho luz própria, ó, vou fazer um acorde, ó. Faz um acorde. Não, você depende de outras pessoas. Então você é um satélite, eu brincava com os caras ficavam putos comigo. Então é verdade, né? A gente pode harmonizar sozinho, a gente tem essa vantagem. Mas o negócio da leitura da guitarra, eu posso estar enganado porque minha leitura é péssima, né? Eu não sou bom de leitura. Leio cifra, algumas divisões e tal.
o fato de você ter a mesma nota em vai, né? Então você pode Isso é um fazer, caos. é, né? Então, quando você vê uma frase, eu posso estar enganado, mas você vê uma frase, você não sabe para que lado vai, porque você tem várias digitações. Você tem que estudar onde você vai, né? Você tem Então, que estudar a leitura por região. Pelo menos eu estudei assim, né? Eu estudei lendo da primeira à quinta casa, usando corda aberta, depois da quinta à sétima, oitava casa, depois aqui eu sei ler em 3 regiões só, mas tem gente que consegue ler no braço todo, em 5 então, regiões, assim. então isso o Como cara a gente fala assim, consegue improvisar no braço todo. pode falar, eu te interrompo. Como a gente consegue ver no braço todo, dividido, tipo, várias, como você fez aí, várias arpejos de Lá menor, acho que você estava fazendo, a gente consegue fazer o Lá menor no braço inteiro, em vários lugares. O cara tá falando aqui no mesmo registro, não, bicho. Em registros diferentes, não, mesmo registro. No mesmo registro, você consegue tocar o mesmo arpejo de Lá menor, na Se vo... mesma oitava, de maneira diferente na guitarra. Isso eu me lembro. Ontem eu estava também numa live com o Éder e foi meu desespero. Quando eu comecei a estudar improvisação, era meu desespero, era isso. Porque você pega um exercício que é para sopro, uma frase, né? E aí você vai estudar na guitarra. Se você estudar em uma digitação só, aquilo ali é limitado para você, né? De certa Então, forma, uma frase tudo bem, mas se você souber a escala de Dó maior em uma digitação só, você está na roça, bicho. é assim, o que ele estava falando é que é o seguinte, ó, essa nota sol aqui, ó, da segunda linha, né, do pentagrama, é esse sol aqui, certo? Tá vendo como eu sei ler? Então, essa nota no piano, porém no piano só tem em um lugar. Na guitarra não, você tem em todas as Só. quatro. Aí é o problema aonde você. Exatamente. Agora é o seguinte, tem cara que fala, não, porque eu leio na guitarra. Eu falei, tá, claro que você lê. Agora eu pego um solo do Charlie Parker e boto aí e falo, lê de prima. Não é tão simples assim, né? Não é, Não. não Não é é. problema. Foi meu estudo de leitura, foi isso aí. Foi o Omnibook que eu falei, bicho, eu quero aprender a ler essa P aí. Aí eu botava em 25, 30% do andamento e Uhum. ficava lendo o solo nesse andamento, bicho. Ah, Ficava tipo sim. Charlie Parker na língua das baleias, assim, ó. Era um negócio. Mas, bicho, pelo menos você vai pegando a linguagem, você vai pegando. Quando ele vai pra tecina, quando ele dobra, bicho, quando ele vai pra dobrar o andamento, esse. Já lê isso aí tudo cromático, você achar a digitação na mesma hora. Não é moleza, não, bicho. Na verdade, quando me perguntam da leitura, de você trabalhar, de você gravar, né, no estúdio, né, músico de session, né, sessão que os caras falam, ou trabalhar com artista, quando o diretor musical vem com a partitura, ele não está te pondo à prova. A partitura é para facilitar, porque ele não vai ficar ensinando um por um. Vem cá, ó, a guitarra faz assim, o baixo faz tum-tum, não. Ele dá a partitura para todo mundo, passa a música aí, certo? Aí, alguém tem dúvida? Ó, estou com uma dúvida aqui, tá? Só para resolver a situação, para ser prático. Eu sempre gravei e já fiz várias gravações, não de jazz, não fiquei tocando isso, mas as gravações que eu fazia em estúdio, o maestro punha a partitura e o que eu não conseguia ler, eu perguntava para ele aqui, ó, estou em dúvida, porque aí lê devagarinho, tudo bem. Você lê aquela frase devagar, decora e chega na hora você toca. Quer dizer, você se preocupa mais com a dificuldade. Ou a cifra toda que é mais simples, você nem se preocupa. Então eu falo, não é não vai te pôr na forca se você não ler. É para te ajudar, é para todo mundo, para ser mais prático, tá? É assim que funciona. Então eu acho, se eu vou tocar numa gig, eu falo pro cara, pô, você tem as partes, deixa eu dar uma passada em casa para ficar mais familiarizado, para não chegar na hora e ficar dando trabalho, entendeu? Porque tudo bem, você pega o pessoal do sopro, sai lendo de proveta, sai lendo de prima, os caras lá, sabe? É piada, né? Então você fala, pô, não vai dar para ler assim. Nem se eu tocasse sax eu ia ler assim, imagine. Então.
Ah, se tocasse sax, você ia ler assim, pô, com certeza, com certeza. É outra, porque é outra relação com o instrumento. Primeiro, faz parte da tradição do instrumentista de sopro, essa coisa da leitura, né? E você tem uma relação com o processo do estudo do instrumento que está muito ligado a você estar... porque você não tem a visualização que você tem isso aqui, entendeu? Para eles não têm assim, o visual do dó. A gente tem esse visual aqui. Então você associa esse visual ao som e vai tocando, né? Eles, o visual que eles têm, o dó lá, o mi e o sol escritos na partitura, né? Uma terça empilhada na outra. Tá. Então, toda vez que eles querem algo visual do dó, o instrumentista de sopro, toda vez que ele quer algo visual de um dó maior com sétima maior, eles veem aquelas 4 na dó, mi, sol, si ali, ó, empilhadinho. Esse é o recurso visual. Então, imagine que o cérebro deles está o tempo todo solicitando a parte visual na própria partitura, né? Porque é o visual que eles têm. Aqui a gente tem o visual, né? A gente tem tanto o visual de poder fazer dó, mi, sol, si, Tá. né? Quanto o acorde. Antigamente eu fazia assim, né? Fazia assim, né? O cara falava, qual é a sexta, a 13ª de lá? Eu vi o acorde e falava, Fá sustenido. Hoje não precisa mais, mas você vê o acorde, né? O cara vê a partitura, agora eu entendi. O cacho de uva, né? Aquele cachinho. Exatamente, ele veio o cacho de uva. Eu também, sou igual a você, assim. Se alguém me pedir, tipo, sexta maior de Lá bemol, na hora eu vou pensar no acorde e vou pensar, é o Fá. É o Fá. Mas assim, eu não fui. Eu vi esse acorde aqui, ó, em minha cabeça. Achei a sexta rápido, porque a gente faz isso todo dia, e já sei que a sexta maior de Lá bemol é o Fá. Assim. Mas ele não, na hora que você pergunta, ele próprio, não precisa perguntar, não estamos falando de sabatina aqui, estamos falando da hora que ele quer achar a parte visual do Fá, ou da sexta maior de um Lá bemol, ou qualquer que seja o acorde, ele pensa no cachimbo, pô. E a gente vai direto aqui, ó. Eu vou aqui tá em minha cabeça. O formato muito louco, né, cara? Muito louco, né? Muito louco isso. E nem tem um cara não me lembro quem era, porque a gente tirava muito sarro do metal, que falava assim, guitarrista só toca em Mi e Lá. Eu falei, metal só toca em Fá e Si bemol. Né? Porque é isso aí. eu tô confortável para o guitarrista. Só toca em Si bemol e Fá, Que é o Dó e o Fá deles, né? O Dó e o Fá deles é o Si bemol e o Fá, né? O Fá e o Si bemol. O Si bemol é o Dó e pra gente o Fá deles é o Si bemol. É muito louco, né? Pô, tem um monte de gente falando aqui. Teve um rapaz que falou que também estudou pelo Omnibook para ler. E, puta, bicho, isso aí foi uma época que eu botei na cabeça. Eu falei, não, eu também quero aprender a ler isso aqui. Aí ficava nessa noia. Adianta um tempo, mas depois você para. O negócio aqui nem os países que eu tava falando do Giant Steps aí. Aí, ó, o rapaz aqui, ó, Faísca falando o Wander. Para ele, a maior dificuldade da guitarra é tocar as notas que não dizem nada, né? Essa relação de você saber que nota você está tocando é mais uma coisa que a guitarra... A guitarra é um instrumento muito louco, né? Porque você consegue tocar um monte de coisa que você não sabe o que é, não sabe o nome, não sabe a teoria, às vezes não sabe nem o som. Você vai só pela parte mecânica, assim, né? Você consegue fazer pela parte mecânica. Você, por exemplo, você ouvir uma frase, né? Tudo bem, estou cantando a frase, mas agora eu não vou ficar tônica, terça menor, quarta, não vou. Você não fica solfejando na cabeça, tônica, terça menor na quarta, não dá, né? Você simplesmente ouve e toca, né? Eu acho que é isso. E claro, a gente passa por caminhos que já está na ponta do dedo, né? Às vezes você faz uma frase, você vai na nota certa, mas foi automático, né? Você não é uma coisa que pensada assim.
Não, mas aí eu acho que nenhum instrumento para fazer, na hora de tocar, na Vera ali, na hora nenhuma. Mas em algum momento, quando você estava com a relação com essa frase, é, você teve noção, né? Que estava atacando ali aquela sonoridade do tempo forte, era uma Ah, quinta sim. justa, né? Tinha uma quarta aumentada preparando a quinta justa. E em algum momento você fez essa relação visual, você uniu, né? A parte auditiva da parte visual da parte teórica, né? É. Agora, na hora de tocar, você não vai ficar pensando nisso. Por Você ouve o exemplo, som e vai nele, né? Não quando tem você toca um muito. blues, vai, no blues que você está tocando, Nel, então eu passei pela sub 5 aqui, o que que é? Né, o Mi É o mínimo bemol, dois, né? é o Mi bemol mixo 4 mais, né? Então, Exato. isso é, são, é, acontece Ah, automaticamente, né? E quando a base, quando a harmonia não vai, é mais legal ainda, né? Que você que chama, você vai, com certeza. né? Você que chama, legal. Então, essas coisas de tocar dominante, né? Né? Sugerir o dominante quando às vezes a harmonia está ainda na tônica ou já está na tônica, você ainda está no dominante, né? Então, Para criar tensão. Não? Isso é lindo. mas isso aqui é legal, Isso é né? lindo. Aí você vai perguntar para mim, mas como é que você aprendeu isso? Sei lá, é de ficar ouvindo, cara. Você fica ouvindo, eu ouvi muito, eu ouço muito, cara. Outro dia eu botei no YouTube, apareceu um disco solo do Joe Pass, que tema que ele estava tocando. Meu, ele só tocou tema encrencado, cara, sozinho, sozinho. Aí eu falei, não é Solo. possível, cara. Não dá, cara. Eu gosto demais do velho, cara. Não, o velho é demais, o velho é Muita demais. calma nessa O velho hora. é demais. Pela mão aí. Outro dia alguém estava contando uma história também. Eu tenho gostado, tem umas coisas nessa quarentena, assim, eu tenho odiado ficar na jaula, mas tem umas coisas que dá pra gente olhar de forma positiva. Eu tenho assistido muita live de gente legal, assim. Agora também são tantas que eu não consigo lembrar quem disse o quê. Mas alguém estava falando sobre acho que foi o Thiago Espírito Santo, falando sobre um festival que ele ou alguém contou para, ou o Arismar foi tocar no festival que o Joe Pass ia tocar, né? Aí disse que a galera acordou 9 horas da manhã, foi o Thiago contando, mas não foi ele que viu. Eu acho que uma história que o Arismar conta ele. Depois eles mesmo corrigem a gente aqui. E aí disse que o pessoal acordou 9 horas, foi todo mundo tomar café, tava o velho estudando, né? Tava estudando no andamento. Beleza, todo mundo tomou café, voltou, deu uma descansada, voltou para almoçar, tá o velho lá. Aí todo mundo almoçou, voltou, café da tarde, tá o velho lá. Aí, bicho, na hora que o cara subiu para tocar, ele tinha tocado tipo de 9 às a hora da passagem de som, 9 às 7 da noite, 9 da manhã às 7 da noite. Bicho, você sobe para tocar, o instrumento ele é igual a gente tá falando aqui, né? Então, Você não corre absolutamente. Pode falar, pai. eu falei para você, né, que o André me apresentou para ele no Festival de Jazz à tarde, acho que eu cheguei a Sim, contar. sim, falou. Mas o André falou assim, meu, você passa na porta do quarto, você só escuta o cara tocando, porque na época não tinha TV a cabo. Então, o cara ligava a TV na Rede Globo para ver novela, o cara não tinha o que fazer. Então o cara ficava o dia inteiro até a hora de dormir tocando e tocando e tocando naquela corda lá que parece um arame. Ficou, fica, e vai embora, cara. Muito louco isso, né? Os caras estudam pra caramba, né? Cara, é uma relação com a música de muita. Eu acho que isso, voltando ao início da nossa conversa, né? É uma coisa que. É uma coisa que talvez seja difícil hoje com essa coisa
do Instagram, das redes sociais, talvez seja difícil das pessoas entenderem a força e a intensidade que tem a relação com a música de uma pessoa como o Joe Pass, entendeu? É algo que, assim, ultrapassa... É a vida do cara. É a vida do cara. Você vê o documentário tipo de Oscar Peterson. Outro dia, um tempão eu vi o documentário do Oscar Peterson. Ele tem um monte de filho que ele não criou, que ele abriu mão dos filhos por causa da música. Ele mal fala com um monte de filho, ele só conseguiu, e ele super feliz porque no final da vida ele conseguiu criar uma última filha, que era uma filha caçula, que na época do documentário era uma criança ainda. Onde é que você viu isso? Meus filhos falam... Puta, bicho, tem uns anos que eu vi já, faz. Se você quiser, eu procuro pra você. Eu tenho no HD, no meu HDzinho tem. É um documentário sobre Oscar Peterson. E aí ele falando que ele trocou a relação com a família, ele trocou a relação dele com a família pela relação com a música. Ele só conseguiu abrir mão de um tempo com a música na última filha, a filha caçula. Ele estava para morrer já e estava criando uma filha, já grandão, já cheio de doença. E aí os filhos, alguns deles nem falam com ele, nem falam, porque aparece não me lembro se aparece entrevista dos que falam, dos que não falam, mas os filhos bem ressentidos assim por não ver. E assim, eu não estou nem falando disso de forma má, por Oscar Peterson ser um pai ruim, não, mas era uma relação que um cara como Oscar Peterson, você vê ele tocando, bicho, é uma conexão que aquele cara tem com a música, que ele precisou abrir mão de tudo. Quando uma pessoa abre mão dos filhos para se envolver com algo, esse algo é muito caro para ele. É muito caro. E as pessoas, eu acho que nesse mundo do Instagram, do Facebook, das redes sociais, é difícil das pessoas conseguirem se conectar e compreender essa situação, né, Faz? É muito louco isso, né? O Joe Pass deve ter sido a mesma coisa, cara. Com certeza, com certeza. Com certeza, né? Com certeza, tanto que ele foi descoberto numa clínica de reabilitação, né? Aquele Sounds of Synanon, sim, sabe esse disco? Ele tocando com uma Jaguar, eu acho. Isso, ele usava uma Jazz Master. Uma Fender. Fender Jazz Uma Master. Jazz Master, né? E ele estava numa clínica de reabilitação, bicho. Uma pessoa completamente volta. Ele é ainda de uma época, infelizmente, que muitas pessoas ligaram a genialidade de Charlie Parker, do Coltrane, do Miles ao uso de heroína, né? Sim. Muitas pessoas caíram nesse conto do vigário aí e terminaram arruinando uma parte grande da vida com isso aí, né? E Joe Pass foi um deles. A sorte é que o cara achou ele lá, que agora eu não lembro o nome dele, o cara da gravadora achou ele lá. Então, porque é o Bird, né? O filme, nossa, é deprê, cara. É deprê demais, né? Quando a polícia chega e fala, ó, tem o cara aqui teve uma parada cardíaca, deve ter aproximadamente 60 e poucos anos, a menina falou, ele só tem 33, o cara olhou, o cara tava podre, né, cara? O cara se acabou. Muito louco. Mas aquele filme, sabe que isso, né? Tem umas partes legais daquele filme assim, quando ele vai dar uma canja, o cara tira um puta sarro dele porque ele vai mal, né? Aí ele voltou lá, o cara cheio de mulher, já rindo dele, o cara chegou lá, tocou tanto que o cara jogou o sax no rio, foi demais, né? O cara falou, ó, parei, não quero mais. Muito louco, né, bicho? Mas é um ser humano 1 em 1 milhão sim. de anos, né, Charlie Parker? É impressionante. Outro documentário também que eu vi nessa mesma época, eu tenho nesse HD, viu, Faís? Se você quiser essas coisas, eu tô arrumando meus HDs e tá fácil de achar essas coisas. É um do Keith Jarrett. E ele falando no documentário também sobre a relação, obviamente, a relação dele com a música e o quanto ele abdicou da vida dele para criar proficiência tanto na música erudita quanto na música popular, né? E aí ele tem uma parte do documentário que é engraçada, que ele começa a descrever todos os problemas de saúde
que ele teve em decorrência dessa devoção, assim, às duas áreas, né? Porque o cara pergunta, como foi essa relação? Aí ele fala assim, ó, a devoção é o seguinte, eu tive hérnia no tantos discos, ficava sem comer, tive úlcera, eu não sei se os problemas foram esses, tá? Mas ele começa a descrever um monte de problema de saúde que ele teve pela forma que ele se dedicou àquilo ali. Aí você para pensar, bicho, imagina o tamanho da conexão de um cara desse, que aí a gente está falando agora de uma coisa talvez no nível acima, que ele está abdicando da própria saúde, a própria existência dele, Pois é, a existência dele em risco. E aí como é que você explica isso a uma pessoa que quer postar um vídeo no Instagram de 1 minuto e ter 15 mil visualizações? São mundos que parece que não se conectam, né, País? E se você pensar na música clássica, no erudito, também tem umas coisas assim, né? Porque os caras ficam, às vezes, estudando uma peça de 2 horas, um ano inteiro, bicho. E eu já vi histórias, assim, matérias, de o cara pegar uma parte e ficar tipo um looping, só naquela parte, tira aquilo lá, vira um mantra. O cara fica, né? O cara fica horas ali só naquilo lá para aprender, para daqui 1 ano se apresentar. Por isso que você vai ver, eu ia no Municipal de manhã, de domingo de manhã, assistir uns concertos que tinha. Eu falava, pô, o cara tá tocando tudo isso decorado, cara. Pô, o cara estudou pra caramba, bicho. Aquilo lá não tem fim, não tem erro, né, bicho? Nossa, cara. É impressionante. Ô, Faísca, deixa eu falar com o Newton aqui. Newton, pode perguntar, meu amigo, mas não coloca na caixinha não, porque o Instagram ele tá cada vez pior. E a gente está aproveitando que a conexão está funcionando, que a gente está conseguindo se comunicar, e eu não vou abrir a caixinha de pergunta, porque está bem difícil o Instagram esses dias. Então, se você puder escrever sua pergunta aqui, ó, a gente responde sem problema. Eu só não quero abrir essa caixinha de pergunta aí para não travar o Instagram. Então, Faísca, assim, ó, voltando para essa coisa, porque eu me lembro que quando eu vim... É uma coisa que já não... Eu sinto mudança nos alunos, assim, obviamente eu não dou aula há tanto tempo quanto você, mas quase 20 anos dando aula, de 2000 até agora, 2020, eu sinto algumas mudanças muito peculiares nos alunos. Assim. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, que tinha essa relação do metal, né? Aqui tinha muito aluno de guitarra, essa coisa do metal melódico, a coisa do... Era muito forte aqui. E na Bahia não era muito forte isso. E eu vim dos Estados Unidos, eu estava morando nos Estados Unidos na época, e também não tinha essa força, assim, não eram... E quando eu cheguei aqui, a maioria dos alunos tinha uma ligação muito grande com isso, né? Com Iron Maiden, com a coisa do metal melódico, assim. E eles entendiam a música através de riffs, assim, sabe? Eles não conseguiam conectar, eles não conseguiam entender o que um acorde maior, seja ele qual for, um dó, um ré, um mi, um fá, qual a relação que aquele acorde tinha com a música que eles faziam. Demorava de encaixar, de dizer assim, ó, apesar de você estar tocando um riff, existe uma harmonia implícita por trás, que está sendo tocada, existe algo por trás disso aí, que apesar de eu não entender qual é a história de como esse compositor fez isso, né? Mas você poderia tocar essa música com voz e violão, né? Provavelmente você poderia tocar com 4 acordes, 3 acordes bolacha, você poderia tocar essa música que tá tocando esse riff aí. E eu me lembro de muitos alunos que não tinham essa conexão do que era harmonia, melodia e ritmo com as coisas que eles já tocavam. E às vezes eles já tocavam um repertório, como eu falei, do Iron Maiden. Às vezes umas coisas... Ontem eu estava falando com o Éder, umas coisas do Led Zeppelin. O cara sabia tocar Loura Love, mas não entendia porque aquilo ali tinha relação com o acorde de Mi, entendeu? Você ficava assim... E é uma forma também peculiar, né, do aprendizado da guitarra, do instrumento, e que eu vejo que, pelo menos hoje em dia, tem menos. As pessoas têm mais uma ligação, essa coisa da canção, né? De tocar um acorde e cantar uma melodia por cima.
Ah, sim, tem. Eu não generalizei assim, mas, por exemplo, eu tive alunos vamos tocar um blues, vamos. Aí o moleque pegava, fazia uma harmonia, o moleque começava a tocar o blues. Aí ele estava improvisando. E eu harmonizando. Aí eu peguei e falei assim, vou fazer um teste. Aí eu peguei e falei, ó, vamos mudar a harmonia, vamos tocar isso aqui, ó. Né? Aí o moleque se perdeu todo. Então, ele não estava ouvindo a harmonia. Eu estava tocando o tônica 1, 4, 5, certo? Ele pegou uma pentatônica, Lá menor, e ficou tocando, dá tudo certo. Quando eu mudei 2 tons, Ré menor e Fá menor, o cara se perdeu. Eu falei, tá vendo? Você não está ouvindo a harmonia. Existe uma harmonia e você não está ouvindo. Você está tocando frases aleatórias, não importa se está no Ré, se está no Mi, se está no Lá. Está dando certo, tá bom, entendeu? Então, essa era a pegadinha que eu dava. Então, às vezes eu criava umas harmonias meio fora de contexto, tipo... Sabe? Meio umas coisas que não tinha muito nada a ver. Mediante. E obrigava o aluno a tocar e falar, olha, isso tem que soar uma melodia. Como se você cantasse parabéns, tem que soar uma melodia, não pode ficar tudo truncado. E para muitos deu resultado isso. O cara começou a aprender a ouvir o acorde que estava. Com certeza. Então eu falei, esse é um caminho para você tocar em cima da harmonia. Por mais que exista um campo harmônico, se você citar os acordes, os intervalos, vai ficar muito mais bacana. Porque eu posso tocar um 2, 5, 1 só na escala de Dó maior, certo? Mas se eu passar por... É o óbvio. Sabe que eu lembrei daquela frase que você me mostrou lá na musical, que todo mundo faz. Eu queria lembrar para encontrar no YouTube, que é a frase de jazz que todo mundo toca. The Leak. O nome do vídeo é The Leak. The Leak? Tá bom. The Leak, Eu acho que é essa. Não consigo lembrar como era a frase. É esse aqui. É esse aqui. Todo mundo tem faz. Inclusive no... Tem no YouTube. Tem no YouTube, assim, 8 minutos de pessoas tocando essa mesma frase, bicho. Então... Muito louco, né? Eu vou te mandar no WhatsApp, daqui a pouco eu te mando. Ô Faísca, vamos responder a pergunta do Newton aqui. A pergunta é para você aqui, ó. Ele tá pedindo para você citar algumas videoaulas que você viu durante a sua trajetória. Você teve relação com videoaulas durante o seu processo? A videoaula veio quando eu já tinha até meu primeiro disco. Meu primeiro disco. Eu gravei o vinil em 1990, cara. E aí começaram a aparecer as videoaulas. Antes não tinha. Eu tive, quer ver, ó, tinha umas fita cassete. Eu tinha uma fita cassete do Robin Ford, que ele passava um blues, que era mais ou menos assim, né? Então, ele fazia... Tinha a partitura, a cifra, né? E ele tocava, fazia a frase, fazia o acorde e tal. E eu cheguei a dar aula até eu passei isso para os alunos no primeiro IGT que teve. Eu tinha 16 alunos na sala, e eu passei para os alunos, e eu desci e fiquei ouvindo lá de baixo os 16 alunos tocando junto, cara. Foi muito louco. Legal. Eu falava, ó, 16 guitarras tocando ao mesmo tempo. Parecia o hino nacional num campo de futebol, sabe?
Então, a gente tinha isso, essas coisas. Em 1990, acho que foi aí, final de 80, um pouco menos, que começaram a aparecer as videoaulas. Então, ó, a de Scott Henderson, eu tenho aí, eu passei essa fita, eu gravei em CD, que eu tinha um gravador de CD, que dava para botar a fita e gravar Então, eu tive o Robin Ford, Joe Pass, era o 1 e 2. Pô, demais o Joe Pass. Que mais? Do Albert Lee, Joe Pesci, Steve Lukather, que tenho mais? também. Que Não, mais? Steve Lukather não. Do Albert Lee. O Frank Gambale, você não tinha no Frank Gambale? Gambale, Speed Pink. Sweep, que mais? Al McKay, eu tinha uma do Al McKay. O Al McKay era o guitarrista do Earth, Wind and Fire. Ele só Não é conheço essa. só aula de levada de funk. Cara, era uma mais legal que Olha a que outra. legal. O cara fazia assim, ó. Ele passava uma guitarra e a outra resposta. Mas ele passou assim um monte, cara, um monte. Sabe, eram umas 20 ou 30. Eu falava, nossa, o cara, ele era especialista em levada de funk. Ele nem acho que improvisar. Ele acho que é um dos poucos que ainda está no Que Earth, Wind and legal. Fire. Está bem velhinho. Então, essa aula também foi muito legal para mim, porque na década de 80 eu tocava com Pixinga e era funk direto, né, meu? Só Aham. funk. Então, a gente Que legal, Cleber. aprendi o que mais? Ah, tinha um monte. Do Don Mock. Do Mock, a aula era Do Don legal pra Mock. caramba. Tinha do Calverheim. Esse cara foi importantíssimo, né, bicho? Esse Do cara. Mock, nossa, muita calma nessa hora. Ele fez porque ele era alguma coisa importante lá dentro do EMAI Assim. e ele era o responsável pela editora do EMAI, né? Então ele fez muito livro. Bicho, eu me lembro de ver muito livro na época que eu estava na Unicamp, que tinha uma biblioteca imensa lá. Eu me lembro de ver muito livro do Don Mock, assim, muito livro. E eu ficava, super caramba, didático, tinha né? livro sobre a dominante diminuta, a dondinha, livro sobre a menor harmônica, livro sobre a maior harmônica. Eu acho que nos anos 90 ele já tinha livro sobre a maior Não, harmônica. cara, o cara era super didático, era legal. Eu tinha do Scofield, do John Scofield. Essa é demais, cara. Ah, demais. Era tipo um workshop, né? Ele tava com a galera ali respondendo perguntas e tocando. Quem mais? Pô, cara, acho que não sei se eu tinha E a do Jaco é boa também. Do Jaco. Acho que é dessa época, do Jaco. Joe Diorio, acho que tinha também. Uhum. Joe Diorio, é verdade. Cara. Joe Diorio. Olha aí, tinha uma galera. do Herb Ellis. Tinha uma do Herb Ellis. Lembra do Herb Ellis também? Lembro, mas eu não tinha aula do Herb Ellis. Lembro. Eu tenho isso aqui. Eu tenho no HD. Essas videoaulas todas eu devo ter no HD, porque as que eu tinha em VHS, eu transformei em... Nem precisava, que depois achava para baixar. É. Mas na época eu transformei em MPEG, né? Ah, sim. Então essa do Scofield eu tinha MPEG, tem no meu HD. Essa do RBLs, as duas de OPS. Eu tenho uma terceira de OPS em DVD, ele já velhinho no EMAI, que é legal pra caramba. Acho que tem do coisa. Eu me lembro dessa. Agora, a primeira videoaula de todas, vou falar isso aqui já que ele perguntou, a primeira videoaula, isso você sabe. A primeira videoaula que eu vi em minha vida foi a sua. Puta merda, que cara. era uma videoaula sua. Uma sua. Eu tinha uma sua que tinha na mesma fita, você e o polaco. Foi a primeira videoaula que eu vi. Se Olha não me engano, só. a do. No Se eu não me engano, ventilador. a do ventilador. Então, que eu passava umas frases de. Eu me lembro de eu tirando a música, eu tirando a música, eu tinha uma música que eu sabia tocar toda. Agora eu não vou lembrar nenhuma nota da música. Então, eu passava, um eu riff passava com corda coros. aberta, era legal. Eu passava o coros de dois coros de eu me jazz, lembro bem. dois de country, dois de. Muito louco, né? Era aula prática mesmo, né? A galera gostava. Meu, mas foi assim, cara. A gente, respondendo a pergunta aí todas essas videoaulas, e algumas eu tenho aqui ainda em DVD. A de Scott é demais, cara. A de Scott é demais. A do Scott eu vi recentemente a segunda de novo.
eu não lembro o nome, Melodic Lines, eu não lembro, mas é a segunda. Justamente a que você comentou, que ele, I wanna fuck my girlfriend. I really wanna fuck my girlfriend. Eu vi de novo essa aula recentemente, é muito boa essa aula. Cara, e ele fala sério, É né, muito cara? boa essa aula. Tem uma hora que ele fala Fala assim, sério, ele tá falando sobre você não, discurso. você não vai no mercado e fala, eu comprei feijão, eu comprei feijão. Você fala, eu comprei arroz, eu comprei feijão. Eu comprei... esses são os exemplos que ele dá na aula, né? Eu falo, pô, o cara é muito louco, bicho. Muito louco e, puta, ele tá tocando pra cacete aí Nossa, naquela cara. época, né? Ele ganhou E agora é e não. louco, naquela época não. Naquela época não, ele sempre tá tocando, isso que eu ia falar. Impressionante como ele tava tocando pra cacete naquela época. O timbre já era bom com aquelas guitarras meio de plástico da época, que eu não gosto muito. Mas, bicho, impressionante como ele ainda evoluiu mas muito, assim. Muito. Você vai ver o cara tocando hoje, o timbre é muito mais poderoso, independente de ser melhor ou pior, mas é muito mais forte, muito mais Assim. impactante, né? O timbre dele. E as coisas que ele toca, assim, é uma pessoa que não parou no processo de evolução. Impressionante, né, Faísca? Mas aquele disco dele, que esqueci o nome agora, eu adoro aquele disco, que é o Jeff Berlin, o Tilavitz. Dennis Chambers. Não. Não, não é David Pensei que era Chambers. outro, pensei que era Não. aquele que era o HBC, Não, HBC, né? Que é o Dennis Chambers, é o Jeff Berlin e ele. É bom pra não, caralho. então, isso aí eu tenho um vídeo do Japão, o cara filmou, japonês é fogo, a imagem está perfeita, assim, é um show ao vivo, é Piratex, mas tá um baita som, eles devem ter puxado o som da mesa, e eu tenho uma hora que entra, sobe um casalzinho, senta na frente, assim, né, da câmera, e o cara tira, assim. Eles só tocam música dos outros, na verdade, né? Eles tocam Weather Report, eles tocam até Come Together dos Beatles. Tocam Actual Proof? Isso. Eles tocam Actual Proof? Acho que é. Tocam o Footprints também, né? Footprints. Legal. Então, mas aquele lá, como é que se chama disco? Aquele disco é demais. E era de 85, que tem um tema que é. Não sei. É o solo dele, faz? Não, o tema, bicho, o tema é uma encrenca. Acho que é um disco do Jeff Berlin. Meu, ó, é 1985. Não conheço isso. E aqueles Tribal Tech já era tudo da década de 80, cara. Eles vieram tocar aqui, o Tribal Tech. Sim, muita gente fala disso aí. Não, foi o Sandro, o Tomate, que... cara, trouxeram eles aqui. Você acredita? Eu já vi o Thiago contando uma história da primeira vez que ele viu o Gary Willis. Acho que deve ter sido nessa situação. Né? Foi. O Thiago conta sempre dessa. Porque foi a vez que ele. O Thiago fala que foi a vez que ele quis tocar fogo no baixo dele, né? Você sabe que eu fui lá. Eu comprei o disco deles, né? O Reality Check, acho que é. É isso. Aí eu subi no palco, era soundcheck, Dave Scott ia autografar. Aí eu fui no Kirk Covington, ele falou comigo, eu não entendi nada, né? Puta, cheio de gíria. Aí eu fui que ele falou que só te autografa se você arrumar cocaína para ele. Falei, não. Aí eu fui no Gary Willis. Quando eu entreguei para o Gary Willis para ele autografar, ele foi no case do bag da guitarra, puxou uma raquete de tênis e falou, você joga tênis? Para mim, ele estava de bermudinha branca, com a meia 3/4. Falei, os caras são muito loucos. No meio do soundcheck, você joga tênis? E aí peguei autógrafo, foi legal o show pra caramba, lógico, né? Os caras tocaram pra caramba. E a gente... No palco, o cara tirar a raquete e perguntar se... Tirou a raquete de dentro do bag, assim. Você joga tênis? Eu falei, não. Puta, foda, né? Mas agora em Nova York, eu estava lendo aí que o Scott
fizeram uma votação lá, ele pegou, né? O melhor guitarrista de jazz, né? Acho que o Osnoy está em segundo, o John Scofield continua, o Mike Stern Olha não que tá. legal. É. Esse Osnoy, ó. Olha que... Hoje mesmo o meu amigo Léo, ele me mandou um videozinho, o Mike Stern e o Osnoy tocando. Acho que estava na casa do Mike Stern, eles tocando um blues em si bemol. Botaram... Coisa recente ou antiga? Acho que é recente. Não de agora, né, por causa da pandemia, mas de pouco tempo. Não, mas eu digo, depois do acidente do Mike Stern, depois do acidente. Lá, que ele parou, que tá assim. Depois do acidente. Sim. Eles botaram uma bateria eletrônica e estavam tocando um blues em si bemol. Esses caras não têm nível para tocar jazz. Véi, dá até tristeza, cara. Você fala, meu, a fluência Não, esse Osnoy é um encrenque esse cara aí, bicho. Ele tocando as coisas do Monk aqui, sim. Ele toca aquela Epistrophe, Evidence, umas coisas Thelonious Monk, um monte de acorde dominante, bicho. Sabe, encadeado em semitom. Aquela Epistrophe fica... E ele tocando nos changes. Você fica... Cara, muita fluência, bicho. E com uma linguagem super moderna, né? Não tá tocando semicolcheia swingada o tempo todo, não. Tocando linguagem mesmo. A linguagem é uma linguagem bem dele, assim, que vem, obviamente, desses caras do Fusion aí, do Scott. É totalmente fino desse cara, mas uma linguagem muito própria, assim. Eu acho ele genial, assim. Você vê que tem vídeos, ele toca funk, ele toca balada, ele toca... Tem um tributo a Stevie Wonder, com cantores, ele tá lá tocando. Tem vídeo pra caramba dele e tem uns CC Trut que ele toca. Você já viu? Que é tudo que ele... Não. Ele inverteu tudo, ele faz. É tudo meio fora. Você tem, eu estava até tocando isso com o trio. Tem uma hora que fica meio... fica cruzado com a bateria, depois volta. É super legal. No estúdio, ele, o Will Lee e uma galera tocando, bicho. Ele tá sempre com coisa nova, sempre com coisa diferente. Eu acho que ele é o cara mais genial da atualidade, é ele, cara. O Scott a gente já sabe que é, né? Osnoy? Exatamente. O Scott a gente já sabe. Já está fora. Você não vale mais. Não saiu da brincadeira, Scott. Não, ele com certeza. Scott, Scofield, isso já saiu. Até o próprio Rosewinkel lá. Rosewinkel lançou um disco recente agora, eu ouvi, um puta disco, mas assim, ele já, como você falou, assim, ele já é uma carta estabelecida no baralho, né? Não tem mais como tirar ele. Não vale mais. Não dá para brincar. Tem cara que não... O que dessa geração do Osnoy, eu gosto daquele Lagiland. Você já viu esse cara, pai? Lagiland? Bicho, o cara tem uma linguagem impressionante também. Impressionante. Tem uma galera nova. Me manda aí no WhatsApp que eu vou te mandar um disco dele que eu gosto. Tem uma galera nova aí. Outro cara também de Nova York está tocando aí, que já ganhou uns prêmios aí também. Eu não me esqueci o nome dele. Para mim é um cara, uma novidade. Assim. Tocando jazz também, legal pra caramba. Tá. Agora, é globalização. Começa a aparecer cara tocando pra caramba que você nunca podia imaginar. Lá do Afeganistão, você vai ver o cara tocando jazz. É assim. Os caras do Oriente Médio, né? Os judeus lá nos últimos 10 anos em Nova York, Avishai Cohen. Vai terminar a live. Mas o Gilad Hexelman. Tem o Avishai Cohen, que é trompetista. Tem o Tigran Ramazian, pianista. Você já viu esse cara, Tigran Ramazian? Não. É inacreditável, esse cara tocando. Tigran Ramazian. E tem o Shai Maestro também. Um monte de gente trazendo linguagem do Oriente Médio. Eu não sei qual o país, qual a origem de cada um deles.
mas você vê que todos eles têm uma linguagem completamente diferente e somando a música instrumental, assim, essa parte rítmica é impressionante. É que nem o McLaughlin, John McLaughlin com as coisas hindu que ele tocava lá na Índia. Nossa, cara. Vai acabar, é? Que tristeza, hein? Vai acabar. Falta 1 minuto e 10. Deixa eu ver o que o. Rod Jesus falou do Tim Miller aqui. O Tim Miller é legal, é um professor de Boston, da Berkeley. Eu já vi esse cara tocar também. Eu vi até uma propaganda de uma aula dele que parecia super interessante. Ó, eu só vou pedir aí pra galera. O pessoal tá conversando. Pedir pra galera aí, ó. Amanhã tem minha live aí no Instagram e no Face aí. Entrem lá, tem cheio de novidade aí para vocês assistirem. É de grátis, às 20 horas. Falar, né? Porque vai acabar a live, eu tenho que fazer meu merchan aqui. Vai acabar. Eu vou falar também que aqui no canal Express Guitar a gente abriu um grupo de conversa. Eu mando as aulas do Express Guitar lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, falando sobre as aulas. Quem quiser participar, basta clicar no link da bio aí do Telegram ou do WhatsApp. Tem os dois. No meu perfil tem, no perfil